O filme começa com Cairo, uma jovem que ambos pais são advogados trabalhando no exterior, e a deixaram sozinha em casa. Cairo encontra consolo em escrever usando isso, como um meio de relaxar de sua solidão, apesar de seu isolamento. Ela anda a caminho para a escola todos os dias atravessando pela floresta. Ao chegar na escola, Cairo encontra Jonathan Miller. Seu professor Jonathan é um homem de meia idade, que uma vez abrigou sonhos de se tornar um autor. Mas acabou falhando. Apesar da diferença em suas idades, Jonathan assume papel paterno na vida de Cairo. No entanto, Cairo admira Jonathan em particular. Enquanto Cairo chega cedo para a aula, Jonathan pede que ela comece a ler os livros que estudarão durante o semestre. Ele fica surpreso quando Cairo diz que já leu todos os 12 livros. Eles conversam sobre literatura até Vinine, amiga de Cairo, chegar e convidar Cairo para comer. Depois que as meninas vão comer, Jonathan, curioso sobre as escolhas de leitura de Cairo, verifica os livros em sua mesa. De repente, seu amigo Boris aparece e agarra o livro que Jonathan estava lendo. Ele começa a ler provocativamente em voz alta. Jonathan tenta impedir Boris de ler a parte que tem safadeza, mas Boris continua lendo. Enquanto mexe nas coisas de Cairo, ele vê um livro que Jonathan escreveu. Jonathan fica surpreso ao descobrir que Cairo está com seu livro. Quando Jonathan chega em casa, ele encontra sua esposa Beatriz concentrada em seu trabalho no computador. Ele conversa com ela, compartilhando sua empolgação com um de seus alunos lendo seu livro. Enquanto eles conversavam, a colega de trabalho de Beatriz, Amy, liga para ela urgentemente. Após a ligação, Jonathan flerta com sua esposa e eles desfrutam de algumas bebidas juntos, quando as coisas começam a esquentar entre eles. Amy liga novamente, deixando Jonathan frustrado. No dia seguinte, Jonathan desabafa com Boris sobre seu fim de semana decepcionante e como as interrupções de Amy arruinaram um momento romântico com Beatriz. Boris provoca Jonathan sobre seus problemas e começa a falar sobre sua vida também, até notarem Cairo saindo de uma floresta próxima. Jonathan, ainda se sentindo agitado do dia anterior, olhou para ela enquanto vinha em sua direção. Quando ela se aproxima, Cairo, sem saber da tensão de Jonathan, os cumprimenta com um amigável "Olá", depois de tirar os fones de ouvido. Jonathan, se sentindo sexualmente frustrado, tenta manter a compostura tendo uma conversa casual com Cairo. Quando Vinny afirma ter acidentalmente deixado cair suas coisas no vestiário, ao mesmo tempo que Boris viu através de sua estratégia. Ele se aproxima dela e pergunta sobre suas necessidades, percebendo que ela estava tentando seduzi-lo. Cairo diz a Vinny que ela é bastante ousada. Vinny tenta dar a Cairo ideias para um ensaio, mas Cairo acha que eles também parecem comum. De repente, Vinny sugere a Cairo que experimente professores encantadores para o material de redação. Cairo, sentindo-se confusa, aponta a grande diferença de idade entre eles. Porém, Vinny, sendo paqueradora, garante a Cairo que está tudo bem. Ela sugere que Jonathan parece ser um bom e gentil homem, fazendo dele uma boa escolha para o primeiro encontro de Cairo, pois ela não vai sentir qualquer desconforto apesar da primeira vez de Cairo. Com o passar dos dias, o interesse de Cairo por sexo cresce, à medida que o desejo de Cairo se torna avassalador. Ela anseia por experimentá-lo plenamente em sala de aula. Seus olhos frequentemente procuram Jonathan, sinalizando sua atração por ele. Depois, Jonathan calmamente se aproxima atrás de Cairo e sussurra para ela ir vê-lo em seu escritório depois da aula. Na sala de Jonathan, ele e Boris conversam. Jonathan o convida para se juntar a ele e sua esposa mais tarde para jantar. Boris aceita e eles se divertem muito tempo dançando antes de partir. Ao chegar em sua sala, Cairo começa a falar sobre a situação de sua vida. O professor também parabeniza Cairo pelo seu excelente trabalho em um de seus recentes pedaços de escrita. Ele está impressionado com a capacidade dela de memorizar certas linhas de sua escrita, reconhecendo o talento de Cairo. O professor pede que ela escreva uma breve história no estilo do seu autor favorito. Ele acredita que se ela se destacar nesta tarefa, ela passará por todo o semestre com louvor. Cairo vê isso como uma oportunidade perfeita e concorda ansiosamente em aceitar o desafio. De repente, Cairo surpreende seu professor ao revelar que ela leu seus livros. Deixando ele sem palavras, ela cita uma parte do livro dele.
Assim que ela memorizou parte do que Cairo havia escrito, o professor fica encantado e confessa que o livro que ela citou foi o primeiro que ele escreveu que tem um significado especial para ele. Miller admite que não escreveu qualquer coisa em muito tempo. Ele explica que desde que se casou, sua vida tem se tornado mais comum, sem um material para inspirar em um livro. Cairo, acreditando que ele é simplesmente sem inspiração, o desafia a encontrar aquela faísca novamente e começar a escrever mais uma vez. Ele convida Cairo a se reunir naquele fim de semana com o pessoal para aprofundar e discutir os cantos na reunião. Jonathan surpreende Cairo por trás enquanto conversam. Ele comenta sobre como tem aprimorado suas habilidades literárias juntos ao longo do tempo. Cairo, durante a conversa, rouba olhares com um poeta chamado Eliot enquanto atua. Jonathan ouve com atenção e, mais tarde, critica a poesia de Eliot, trocando pensamentos e opiniões com Cairo. Enquanto fumam, ela oferece a Jonathan um cigarro, que ele aceita. Num novo dia escolar, Cairo decide mudar a forma como o olham. Ela traz café para Boris e Miller, e todos parecem mais confiantes, brincando e compartilhando um cigarro. Cairo comenta com Vinny que, embora o professor não tenha dito nada sobre ela, ele gostou do seu novo visual. Depois, Cairo diz a Miller que quer escrever sua história como Henry Miller, um famoso autor conhecido por escrever sobre amor e sexo. Ele alerta que pode não ser uma boa ideia, pois poderia causar problemas na escola, mas Cairo acredita que isso tornaria sua história mais interessante. Após ponderar, Miller confia em Cairo e a deixa seguir em frente com seu plano. Mais tarde, o telefone de Jonathan vibra com uma mensagem de sua esposa o convidando para uma escapadela no fim de semana. Cairo se aproxima para discutir seu conto, mas Jonathan, preocupado com pensamentos sobre sua esposa, aprova rapidamente sua escrita sem dar muita consideração. Quando estão sozinhas, a amiga de Cairo provoca, brincando que Cairo está tentando seduzir o professor dela, exagerando e imitando as ações de Cairo. Ambas, freneticamente, procuram pelo telefone desaparecido de Cairo. Os planos de Jonathan são repetidamente interrompidos pelas ligações persistentes de Amy. Surpreso ao ouvir a voz de Cairo quando seu telefone toca, Jonathan descobre que ela acidentalmente colocou o telefone dela na bolsa dele enquanto conversavam. Enquanto conversa com a esposa de Jonathan, ela expressa frustração com o adiamento do voluntariado de fim de semana. Devolver o telefone de Cairo para a casa dela, Jonathan concorda rapidamente, apesar da chuva que se aproxima enquanto ele caminha até lá. Uma forte chuva começa repentinamente, e Jonathan se encontra com Cairo do lado de fora, usando um vestido sedutor no meio da chuva. O olhar entre Jonathan e Cairo se intensifica, compartilhando um momento de intensa atração enquanto ela se aproxima dele na chuva torrencial. Oprimidos pela paixão, eles se abraçam e compartilham um beijo apaixonado. Dias depois, Jonathan e Cairo se encontram novamente. Seu momento intenso assombra os pensamentos de Jonathan, até que Cairo envia a ele seu trabalho intermediário, tirando-o de seu devaneio. A esposa de Jonathan pede para ficar sozinha, e Jonathan se retira para uma pequena casa próxima onde lê o trabalho de Cairo. Absorto na história cativante com temas adultos, a excitação de Jonathan atinge o pico ao imaginar Cairo nas cenas, alimentando seu desejo. No dia seguinte, Cairo chega à aula vestida de maneira atraente, mas a atitude de Jonathan em relação a ela visivelmente mudou. Ele não a cumprimenta com o mesmo calor de antes, indicando que algo não está bem. Cairo pergunta a Jonathan se está tudo bem, e ele manifesta sua decepção com o conteúdo explícito da escrita dela. Cairo tenta explicar, mas Jonathan se recusa a ouvir suas explicações, decidindo rejeitar tanto o trabalho quanto o relacionamento. Jonathan critica o trabalho de Cairo e expressa pesar por ter confiado nela. Cairo ataca Jonathan, rotulando seus próprios trabalhos como medianos. A frustração cresce, e Cairo desafia Jonathan a dar notas baixas em seus testes. Ela insulta Jonathan, afirmando que ele está com ciúmes. Em meio a essa tensão, Cairo sai furiosa da sala de aula, deixando sua história na caixa de correio do administrador. Jonathan volta para casa e compartilha o desafiador dia com sua esposa, detalhando seu encontro com Cairo e sua história. Sua esposa fica intrigada com a escrita de Cairo, levando a uma discussão acalorada entre o casal, inadvertidamente envolvendo Boris.
Enquanto Cairo procura conforto em uma bebida com a amiga Vinny, decidem tirar fotos comprometedoras para provocar Boris, adicionando um toque de humor à noite deles. Jonathan recebe uma ligação da sala do diretor Beatriz, que o acusa de ter uma relação inadequada com Cairo. Ele nega, assegurando a Beatriz que não é verdade. Beatriz adverte sobre as possíveis consequências, mencionando que ele poderia perder o emprego e a esposa se as alegações fossem verdadeiras. No dia seguinte, Cairo está ausente na aula quando se encontra com o diretor. Enquanto isso, Jonathan continua ensinando, visivelmente chateado com a ausência de Cairo. Após a aula, ela se aproxima dele, expressando quanto significa para ela. Jonathan permanece não afetado, recusando-se a se envolver em qualquer discussão sobre o assunto. Os planos de Cairo começam a se desenrolar e o professor é convocado para uma reunião com a administração da escola. Tanto Cairo quanto o professor Miller são questionados extensivamente. As respostas de Cairo implicam fortemente uma conexão entre eles, deixando Jonathan preocupado com seu futuro profissional e reputação. Em uma posição difícil, Jonathan recebe a notícia de sua suspensão. Boris aborda Jonathan, expressando sua decepção e aconselhando-o a estar atento aos seus limites para evitar uma escalada. Depois de entregar sua mensagem, Boris sai para dar espaço a Jonathan. Ao chegar em casa, Jonathan relutantemente conta a Beatriz que foi suspenso. Ela pergunta se algo aconteceu, mas ele nega, apenas admitindo que deu tratamento igualitário a Cairo. Beatriz questiona até que ele confessa ter sentimentos por Cairo. Uma discussão acalorada segue, levando a palavras dolorosas e a decisão de Beatriz de querer o divórcio. Ao mesmo tempo, Jonathan fala a Cairo sobre as possíveis consequências de suas ações, alertando que ela poderia fazer com que ele perdesse o emprego. Cairo ignora as preocupações, vendo isso como sua maior realização. O ensaio de Cairo pinta um quadro vívido das potenciais consequências aguardando Jonathan. Quando ela conclui, o filme termina.